dia, seja bem-vindo ao Vibrações Positivas. Desejo a você um tremendo dia, repleto de muito equilíbrio, muita sabedoria e, claro, uma força para a gente poder realizar os nossos mais profundos objetivos no dia de hoje. E olha, hoje tem um tema interessante que eu trouxe aqui para você: como resolver os nossos problemas. Bom, na verdade, problemas todos nós temos, do início ao fim da nossa vida. Isso é uma coisa inegável. Agora, como você resolve um determinado problema é que faz toda a diferença. Porque tem alguns problemas que nós resolvemos de tal maneira que eles simplesmente nos afetam profundamente. E existem outros, é claro, que nós realmente, como diz o ditado popular, tiramos de letra. Eu tenho esse CD aqui, Resolva Todos os Seus Problemas, O Poder, que é um CD que explica corretamente como nós devemos resolver os nossos problemas, quais são as ferramentas que nós temos que ter em mãos para solucionar um problema da melhor maneira possível, sem muitos estragos, de uma forma racional, de uma forma limpa, clara, onde você utiliza a sua mente, onde você utiliza os seus potenciais, tudo para solucionar alguns problemas que você tem. A primeira coisa que eu gostaria de deixar uma dica para você hoje, aliás, são duas. A primeira é o seguinte: em geral, quando nós estamos imersos em um problema, mas é muito difícil encontrar uma solução. Às vezes nós falamos, as pessoas de fora conseguem ver coisas que nós não conseguimos, embora elas não vivenciem a sua situação. Isso é verdade? Sim, é verdade. As pessoas lá fora têm uma capacidade de olhar para os seus problemas de uma forma diferente. Mas por que isso tudo? Imagine que o seu problema esteja aqui, nesse plano, e você está olhando para ele, imerso. Você não consegue ver nada ao redor, você está focado no problema. Você não consegue encontrar a solução. Doutor Paulo, mas será que isso é verdade? Bom, é muito simples a gente verificar isso. Lembra quando a gente jogava aquela caça-palavras? Colocava caça-palavras lá, aquelas pecinhas lá na mesa e ia encaixando uma por uma. Tinha aquele caça-palavras de 5.000 peças, 1.000 peças, 500 peças. Hoje é bem provável que acho que nem de 50 exista, porque as pessoas não têm mais tempo para parar, não querem mais usar o cérebro para ficar encaixando pecinha, e isso tudo aquilo era um treinamento, né? E o mais interessante é que você treinava aquilo, ia colocando pecinha por pecinha, ia treinando a sua paciência, a sua percepção, e quando o negócio truncava, parava, dava aquela empacada, você falava, puxa vida, não encontro pecinha nenhuma, não vai. Parece que o jogo parou, travou. É isso que acontece muitas vezes com nós diante dos problemas. Você parece que empacou, não vai nem para frente, não vai nem para trás. Aí o que nós fazíamos? Saíamos do jogo lá, deixa o jogo lá, em cima da mesa, vai tomar um café, um suco, vai andar, vai respirar, vai fazer alguma coisa. Você sai daquele foco do problema, relaxa. E nesse relaxamento, ou seja, nesse eliminar da tensão que existia, quando você volta, a primeira coisa que você faz, isso não aconteceu comigo só, aconteceu com você, com outro, milhares de pessoas. Você olhava aquela pecinha que era tão difícil de encaixar e logo na primeira você fala, meu Deus, é aqui, olha, eu não estava vendo. E encaixava a pecinha. Então, é muito simples. Diante de um problema, a primeira coisa que nós precisamos fazer é eliminar essa tensão que nós temos. Porque essa tensão deixa a gente tão rígido que aí nós não conseguimos encontrar as soluções, ou seja, o nosso cérebro criativo, aquele que determina várias opções, é como se ele se fechasse, bloqueado. E aí você não consegue encontrar a solução, porque você está rígido. Então vai respirar, vai tomar uma água, vai conversar com uma pessoa, vai conversar com outra, dar uma relaxada. O problema está lá, ele não vai sair de lá. Pode ficar tranquilo que resolver-se sozinho muitas vezes é muito difícil de acontecer, né? Acontece, mas é muito difícil. Aí quando você voltar, aí você tem, opa, posso fazer isso, posso fazer aquilo.
Posso fazer isso. Um problema nunca tem apenas uma solução. Não existe uma solução para um problema. Existem várias soluções. É que naquele fechamento do momento você apenas encontra uma ou às vezes nenhuma. Então esse é nossa primeira dica de hoje. A segunda é, quando você olha o problema, você olha aquele problema e fala, meu Deus do céu, esse problema é monstruoso, é muito grande. Muitas vezes porque você empurrou aquele problema com a barriga, foi jogando o problema debaixo do tapete. E aí ele se avoluma. Você fecha os olhos para o problema e o negócio começa a crescer. De tal maneira que depois ele vira um gigante para você. E o problema é uma coisa individual, cada um vê de um jeito. Às vezes ele olha, o Paulo está se matando com aquele problema, dá uma olhada, mas o problema está pequeno. Mas para você que está participando lá da experiência, é diferente, tem uma dimensão diferente. Então o que você precisa fazer? Eu chamo de processo de desconstrução. E de onde eu tirei esse processo de desconstrução? Um dia, há muito tempo atrás, eu estava saindo para trabalhar, peguei o jornal para ler, eu tinha muito esse costume, hoje a gente liga a internet e lê tudo aqui pela internet. Você peguei, olhei no jornal, aí tinha lá, rapaz ganha Guinness, comendo uma bicicleta. Eu achei aquilo lá extraordinário. Primeiro porque é uma coisa que eu achava impossível de se fazer. Então eu fui pesquisar na internet para ver o que era isso daí. Cheguei lá na internet, procurei, o rapaz ganhou um Guinness mesmo. Ele comeu uma bicicleta inteira, com pneu e tudo. Falei, como que é possível? Aí fui ver como que ele fez isso. Então durante um determinado tempo, mais de um ano, ele pegou e desconstruiu a bicicleta. Ele cortou ela em pedacinhos pequenininhos, bem pequenos. Imagina os milhares de pedaços que foram da bicicleta, tudo. E lá ele foi comendo pedacinho por pedacinho todo dia. Não me pergunte como que ele eliminou tudo isso, mas eu sei que ele comeu a bicicleta. Está vivo ainda. Ele comeu e entrou para o Guinness. Ele desconstruiu um problema. Aí eu falei, puxa, se desconstrução do impossível leva a gente a realizar uma solução, nós podemos fazer isso então no dia a dia. Então se você tem um problema grande, gigante, um monstro para você, no qual você está colocando uma lupa nele, o que você tem que fazer? Afastar a lupa, tirar a atenção. E é claro, dividir o problema em várias partes. Se você tem aquele problema, então imagine o problema que você tenha hoje. Se você tem aquele problema, separe ele. Uma parte, duas partes, três partes, quatro partes, 5 partes. Por exemplo, 5 partes. Vou fazer essa primeiro, vou fazer essa segunda, coloque a prioridade e vai fazendo uma de cada vez. E eu até vou além. Quando você dividir ela em partes, coloque as mais fáceis para serem feitas no começo. Por quê? Porque você vai começando a fazer aquelas fáceis e aquilo vai te impulsionando, vai criando uma energia dentro de você, porque dentro de você está escrito assim, eu posso resolver, eu consigo resolver, então eu quero resolver. E a energia se expande, a sua motivação cresce e você vai resolver o problema. A seu tempo, a seu modo, mas existem lá 5 partes que você vai resolver o problema. Isso tudo é para você utilizar essas dicas de maneira racional, de maneira lógica, de maneira que fortaleça a solução dos seus problemas. Por isso que nós fizemos esse CD. Esse CD é fantástico, que é justamente resolva todos os seus problemas, o poder, porque ele tem toda uma dinâmica para você entender quais são os ingredientes básicos para você resolver os problemas e diante dos problemas como resolvê-los. Não adianta simplesmente afastar o problema. O problema afastado, ele não se dissolve, ele continua lá e às vezes agrega-se outros problemas e o negócio realmente avoluma. Então usando pequenas técnicas simples, você viu que é uma simplicidade enorme. E quando aquela técnica motiva você, você percebe que realmente aquele padrão funciona. E aí você vai utilizar constantemente. Por que nem sempre conseguimos resolver os problemas? Primeiro porque
nós temos muitos erros a nível de cognição, ou seja, de entendimento do problema, de avaliação do problema. Ontem mesmo dei um exemplo disso. A pessoa bateu o carro lá, raspou na garagem, no carro, e foi um belo de um risco lá no paralama. O que acontece? Ela chega, eu, você, muitas outras pessoas, que se tivermos os erros cognitivos, vai chegar e vai começar com o primeiro plano. O primeiro plano é: como eu fui idiota de raspar na garagem. Como eu fui burro, é a autopunição. Eu não aprendo mesmo. E agora, olha só, então é tudo autopunitivo. É como se você errasse alguma coisa, tem um problema, ao invés de você encontrar a solução, você vai se autopunir. Tudo isso devido à nossa infância. Então, poder autopunitivo é um erro de cognição. Por quê? Você está se punindo naquele instante. Está resolvendo o seu problema? Sim ou não? Sim ou não? É óbvio que não. Não está resolvendo o seu problema, nem irá resolver o seu problema realizar esse processo de autopunição. Como tem outras pessoas que têm outros processos. O do desculpismo. Puxa vida, mas também, olha como fizeram essa garagem estreita. Então ele joga a culpa tudo para o outro. Ele não se responsabiliza. É outro padrão. Vai resolver todo o problema? Não vai resolver o problema. Ele continua lá o problema. Você não vai resolver. Uma mente clara, baseada nesses conceitos que eu estou aqui te dando. O que vai fazer? Primeiro, raspei o carro. O que eu tenho que fazer? Primeiro, levar no funileiro. Segundo, ver o orçamento. Terceiro, ver se eu posso pagar. Quarto, ver quando eu irei fazer isso. Você tem um processo. Por quê? Porque nossa vida envolve riscos, envolve problemas, sim. Escolhas, decisões envolvem erros e acertos, problemas de dimensões diferentes. Só que se você usar, passar a responsabilidade para outro, modelos punitivos, desculpismo, o que você faz com tudo isso? Não acha solução. Você alivia a tua tensão do erro. Só isso, tá? Dando um monte de parâmetros que leva tudo isso embora de longe de você, mas o problema continua lá ainda. Então, é muito mais fácil nós encararmos o problema. Não dá para fugir dele. O problema, como eu disse inicialmente, é do início ao fim da nossa vida. É assim mesmo que funciona. Se eu quiser me livrar de todos os problemas, eu posso procurar ir, por exemplo, para o cemitério. Eu posso procurar ir para o hospital, aí eu fico lá na UTI, aí eu tomo a comidinha pela boca, eu tomo banho, as pessoas me limpam, tem lá a televisãozinha, eu fico o dia inteiro parado lá olhando. Esse é um meio de você se livrar de todos os quaisquer problemas. Tá? Porque todos os problemas fazem parte da nossa vida, porque a raiz dele são as nossas escolhas. Nossas escolhas estão baseadas em caminhos certos ou errados. Nem sempre um caminho errado vai também, de alguma maneira, ele pode te levar a outros caminhos que são maravilhosos. Esse julgamento fica muito falho da gente fazer. O importante é saber lidar com os nossos problemas. E para isso você tem que ter uma visão ampla, grande. Muita gente está afogado no problema. Está lá, imerso na situação. Você fala isso, você fala aquilo, você faz isso, você fala isso, mas a pessoa ainda continua. É porque precisa mudar o padrão da estrutura mental. Se não mudar o padrão da estrutura mental, pode até passar por esse primeiro problema, mas cai no segundo, cai no terceiro, cai no quarto, encontra dificuldade na vida para resolver problemas. Por isso que eu falo, o CD Resolva os Seus Problemas é justamente para você alinhar a sua mente com esse novo padrão. Você fala, puxa vida, eu tenho que usar isso, tenho que usar essa estratégia, tenho que usar esse objetivo diferente, tenho que usar essa criatividade, tenho que esfriar um pouco o cérebro, tenho que respirar mais, tenho que procurar minha autoestima, enfim, aqui tem coisas valiosas que te orientam de uma melhor forma. E o tema esse de hoje é justamente porque todos nós passamos problemas. Passamos problemas em 3 áreas fundamentais na nossa vida.
Primeiro de todos os problemas, nós passamos problemas nas áreas de relacionamento afetivo. Pode ver ao seu redor, todo mundo tem um problema de relacionamento afetivo. Seja com o marido, seja com a esposa, o namorado, a namorada, o amigo do trabalho, o chefe, embora não sejam afetivos, mas são relacionamentos. Nós temos dificuldade de comunicação, então é necessário investir. Investir no quê? Nossa melhoria. Segundo, problemas de dinheiro. Como a gente não sabe o que é investir, o que é poupar, o que é gerenciamento de conta, o que é gerenciamento financeiro, emoções e dinheiro se mistura tudo, o vazio interior cria compulsão de gastos, enfim, é necessário também reavaliar isso. Então, relacionamentos, financeiro e temos os nossos problemas de ordens espirituais. E por aí vai. Esses são os principais. Então existe uma grande necessidade de a gente nos melhorar nesse sentido, de a gente buscar ferramentas para crescer. E hoje as duas dicas. A dica número 1, de você simplesmente desfocar-se do problema, respirar para clarear a mente, oxigenar o cérebro, voltar e buscar mais opções. O segundo ponto é desconstruir os problemas pequenos e assim a resolução será muito mais fácil. Dicas de hoje são simplesmente importantes. Deixa o seu comentário se você gostou. Se você quiser fazer inscrição aqui no nosso YouTube, eu agradeceria. Deixar também o seu comentário, que é muito valioso para nós. Na descrição, se você gostou, tem o CD para ser comprado aqui, que é uma pérola que nós realizamos. E nós sempre estamos aqui à sua disposição. Eu agradeço a sua presença, que é muito importante, e desejo a você um ótimo dia e, claro, vibrações positivas. Obrigado.